Olá, o nosso grupo formado por Leonardo Fernandes, Luiz Gabriel Martins, Raquel Ribeiro e Sávio Costa, iremos falar um pouco sobre a Covid-19 e a utilização de glicocorticoides e anti-inflamatórios não esteroidais. O coronavírus, como sabemos, se espalhou rapidamente pelo mundo todo, causando graves implicações, tanto socioeconômicas e principalmente como implicações na saúde pública, né? E aí, para atender às demandas urgentes dessa pandemia que vivemos atualmente, vários profissionais, cientistas, né, se mobilizaram na busca por novos tratamentos e avanços, tanto científicos quanto tecnológicos, para que a gente possa combater, né, esse Covid-19. Os anti-inflamatórios não esteroidais, ou ANES também, como são conhecidos, fazem parte de uma classe de medicamentos que são uma das mais vendidas no mundo. Agem sobre processos inflamatórios no organismo e também são eficazes no tratamento de dores de leve a moderada intensidade e em diversas inflamações. Como a gente pode ver aqui, são citados alguns no slide, alguns anti-inflamatórios, né, conhecidos como naproxeno, ibuprofeno, né, ácido acetilsalicílico. Todos esses medicamentos possuem mecanismos de ação semelhantes, né, mas todos eles também têm suas particularidades. Eles apresentam três efeitos básicos: antipirético, abaixando a febre; analgésico, combatendo a dor; e anti-inflamatório, né, reduzindo a inflamação. Em relação a essa classe de medicamentos, né, a gente pode vir citando, falando sobre o ácido araquidônico, né, que é um componente normal das nossas membranas celulares. E quando ocorre alguma lesão ou estímulo celular, também ocorre na nossa membrana celular, né? E dessa forma ocorre a ativação da enzima fosfolipase A2 em resposta a esses estímulos, né? Ela vai agir, né, vai atuar hidrolisando os fosfolipídios da membrana, liberando o ácido araquidônico no citoplasma. Assim, vai servir de substrato para duas vias: a via da ciclooxigenase e a via da lipooxigenase. Pela via da COX, né, da ciclooxigenase, é gerada a prostaglandina, que vai estimular a formação de vários prostanóides, incluindo diversas prostaglandinas, como PGI2, PGD2, né, e tromboxano A2. Já pela via da lipooxigenase, vão formar-se leucotrienos, lipoxinas e outros produtos, né? Então a gente pode falar que, de forma simplificada, os quadros inflamatórios, né, no geral, surgem quando há um aumento da produção da prostaglandina, né? E aí os anti-inflamatórios vão agir inibindo a ação dessa enzima COX, né? Pois sem ela, sem essa enzima, né, ciclooxigenase, vai haver menor produção de prostaglandinas e assim menos estímulo para ocorrer inflamações. É importante salientar que há estudos relacionados a alguns anti-inflamatórios não esteroidais, como o ibuprofeno, né? Sendo ele responsável por possuir funções gerais dos anti-inflamatórios não esteroidais, como, por exemplo, inibir de forma seletiva as enzimas COX-1 e COX-2, junto à síntese de prostaglandinas de ácidos araquidônicos, certo? Bom, acreditava-se que, tendo a presença dele, desse anti-inflamatório não esteroidal, poderia haver um aumento da enzima conversora de angiotensina 2, né, a ACE2, sendo que esse estudo, né, essa observação foi refutado em estudos mais recentes, né, em estudos posteriores. Porém, é sabido que, caso houvesse um aumento de expressão do nível de ACE2, isso poderia auxiliar na entrada da SARS-CoV-2, já que essa enzima ACE2 poderia agir como receptor para o vírus, certo? Porém, em estudos anteriores, foi falado que poderiam haver características presentes em estágios não tão graves, certo? Da infecção, em que os anti-inflamatórios não esteroidais poderiam agir. Na incubação ou em estágios não graves, haveria ativação de uma resposta imune para que houvesse a eliminação do vírus e, assim, prevenir com que estágios mais graves não fossem vistos, sendo que os anti-inflamatórios não esteroidais podem bloquear esse mecanismo de defesa, né? Podem bloquear a resposta imune, certo? Em resumo, em fases graves, acredita-se que a lesão pulmonar observada estaria entrelaçada com uma reação inflamatória aguda, junto isso a uma tempestade de citocinas, certo?
Havendo então a possibilidade do uso de anti-inflamatórios não esteroidais, nesse caso, né, contra essa reação inflamatória. Preciso dizer que o uso de anti-inflamatórios não esteroidais em estados iniciais de infecções por SARS-CoV-2 seriam prejudiciais. Porém, em estados avançados, né, como nesse caso, citando a tempestade de citocinas, isso a partir de uma resposta inflamatória, o uso de anti-inflamatórios não esteroidais poderia ser benéfico, certo? E novamente em relação à tempestade de citocinas, esse tipo de tempestade, né, essa superexpressão de citocinas poderia fazer com que o paciente adquirisse uma síndrome. Mas qual síndrome? Seria a síndrome do desconforto respiratório agudo, também chamado de SDRA. E por fim, não há evidências científicas suficientes relacionadas à contraindicação de anti-inflamatórios não esteroidais em pessoas contaminadas pelos vírus, né, pela SARS-CoV-2, ou mesmo com suspeitas. Corticoides são fortes anti-inflamatórios muito utilizados para tratar doenças crônicas. Eles são classificados de acordo com a duração de ação, que pode ser curta, média ou longa. Isso vai variar de acordo com o tempo de supressão do ACTH. A ação curta ela é caracterizada por suprimir o ACTH por 8 a 12 horas e tem como exemplo a cortisona e a hidrocortisona. A ação média vai ser caracterizada por suprimir o ACTH por 12 a 36 horas. Como exemplo, a gente tem a prednisona, a prednisolona, a metilprednisolona e a triancinolona. A ação longa vai suprimir o ACTH por 36 a 72 horas. E como exemplo, a gente tem a dexametasona e a betametasona. Os glicocorticoides, eles são hormônios esteroides que são sintetizados no córtex da glândula adrenal. Eles vão afetar o metabolismo dos carboidratos e reduzir a resposta inflamatória. Na terapêutica, eles vão apresentar um poderoso efeito anti-inflamatório e imunossupressor. Eles vão inibir manifestações tanto iniciais quanto tardias da inflamação. Esses fármacos eles vão ter atividade sobre todos os tipos de reação inflamatória, seja ela causada por patógenos invasores, por estímulos químicos ou físicos, ou na doença autoimune. Então, aqui para os glicocorticoides, nós também vamos ter uma atuação desses fármacos em uma fase um pouco mais tardia da doença. Inicialmente, nós temos um contato do vírus com a célula hospedeira. Com isso, nós vamos ter produção de proteínas virais e produção de material genético viral, maturação desse vírus e uma posterior liberação desse vírus. E aí o organismo, tentando combater esse processo, ele vai induzir um processo inflamatório, ou seja, ele vai induzir a formação de substâncias pró-inflamatórias, como, por exemplo, as interleucinas. Então, a fase inicial ali, a fase de resposta de fato viral, ela vai acontecer ali até o 5º, 7º dia, e após isso nós vamos ter uma fase de resposta inflamatória. Então, nos casos mais graves da doença, como no caso da síndrome do desconforto respiratório agudo, nós vamos ter o que alguns autores chamam de tempestade de citocinas, ou seja, nós vamos ter uma resposta inflamatória exacerbada. Então, nessas duas imagens, nós temos justamente a representação desse processo inflamatório. E, além disso, nós temos a representação de um processo fibrótico acontecendo. Então, nós vamos ter algumas coisas interessantes, como a presença de surfactante inativado, neutrófilo ativado. Nós vamos ter ali a ativação da cascata de formação de colágeno nesses pacientes e também a formação de fibroblastos. O que justamente vai mostrar para a gente aí esses dois processos acontecendo para os pacientes, né, que vão estar sendo acometidos ali pela síndrome do desconforto respiratório agudo. Um estudo muito importante nesse processo de utilização dos glicocorticoides na Covid-19 foi um estudo que foi publicado no The New England Journal of Medicine, que foi utilizado 6 mg de dexametasona em pacientes hospitalizados por Covid. Então, nós temos aqui diversos casos, e nos casos mais graves, por exemplo, no caso onde o paciente está submetido a uma ventilação mecânica invasiva, nós temos ali uma diminuição do risco de morte. E essa diminuição aconteceu em 36%. Já em pacientes que estavam fazendo uso apenas de oxigênio, essa diminuição do risco de morte acontece ali em 18%. Contudo, nos pacientes que não estavam recebendo oxigênio, ocorre, na verdade, um aumento do risco. O que justamente vem frisar o que já foi falado, que
A utilização desses glicocorticoides deve acontecer nos casos mais graves da doença.